Para que a gente possa prezar pelo tempo, temos a última palestra de hoje do Dr. Tyler Crowe, ele vai fazer uma fala sobre uma perspectiva histórica internacional de patentes. O Dr. Tyler é responsável pela área de assuntos internacionais do Global Innovation Policy Center, da US Chamber of Commerce. Ele tem a liderança nas discussões de inovação do US Chamber em mercados emergentes e trabalha pela defesa da indústria de inovação, em políticas e na criação de um ambiente que possa apoiar o desenvolvimento dessas indústrias. Tyler tem importante experiência com o setor audiovisual e barreiras de acesso a esses serviços no âmbito internacional, além do engajamento com o governo americano na discussão sobre as tendências de patentes em mercados emergentes. O Tyler iniciou a carreira dele na Embaixada Brasileira em Washington, conhece bem a realidade local, e o Tyler tem um ótimo português, então ele vai fazer a gentileza de fazer a palestra dele em português para a gente. Tyler, muito obrigada pela presença aqui hoje, a palavra é sua. Muito obrigado, Natália. Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem hoje aqui. Meu nome é Tyler Crowe, sou gerente de assuntos internacionais do Centro de Política de Inovação Global da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Gostaria de estender meus sinceros agradecimentos aos organizadores do programa Interconnect, meus colegas do painel de hoje, assim como a todos vocês, nosso público. O nosso centro, atua como consultor para os legisladores, bem como o público em geral, visando compartilhar as melhores práticas para políticas de propriedade intelectual. E trabalhando com nossa organização irmã, o Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, também apoiamos o relacionamento comercial entre nossos países, com foco particular em bens e serviços altamente dependentes de PI. Outra parte fundamental da missão do GPC é demonstrar por que a proteção da PI é importante e para quem é importante. Hoje, eu quero compartilhar com vocês a importância da proteção da PI para o crescimento socioeconômico de um país. Embora estejamos falando sobre patentes hoje, o sistema de PI moderno traça suas raízes nas lutas de autores individuais na Europa do século XIX. Na época, como agora, era fácil para editoras inescrupulosas fazerem e venderem sua própria cópia de um livro, sem precisar pagar ao autor original um único centavo. Frustrado, o autor francês Victor Hugo pressionou os legisladores a apoiarem o estabelecimento de um sistema único para as obras criativas. Ao fazer isso, os artistas teriam mais controle sobre quem poderia ou não copiar seu trabalho e garantiriam seu sustento. Embora a ideia fundamental de propriedade intelectual tenha existido desde os tempos medievais, como os direitos autorais na Grã-Bretanha e o Renascimento, como patentes na cidade-estado de Veneza, a idade do iluminismo e a era industrial deram a essas ideias um novo poder, melhorando materialmente as vidas de indivíduos. Lembre-se de que existe proteção da propriedade intelectual para todos. E da mesma forma que esses princípios capacitam os indivíduos, a proteção da propriedade intelectual também apoia as comunidades locais. Um mundo cada vez mais conectado tornou-se parte da nossa vida interagir além das fronteiras. Nas indústrias criativas, por exemplo, o crescimento do consumo de conteúdo digital veio acompanhando com o crescimento da produção audiovisual. E essa indústria não apenas impulsiona as economias nacionais, ela apoia as comunidades e os trabalhadores locais. Vejamos, por exemplo, as indústrias criativas na América Latina. De acordo com um estudo de 2014 do Banco Interamericano de Desenvolvimento, aqui em Washington, o BID, dos 87 bilhões de dólares das exportações criativas do mundo, aproximadamente 14% eram das Américas. No Brasil, as estatísticas da Firjan indicam que a economia criativa foi responsável por 2,6% do produto interno bruto brasileiro e gerou mais de 800 mil empregos formais, o equivalente a 1,8% de toda a força de trabalho nacional. O impacto do setor criativo está mais evidente na Colômbia, onde, para cidades como Medellín,
existem mais de 6 mil empresas da indústria criativa registradas. É importante notar também que 97% dessas empresas são pequenas ou microempresas. Existem provavelmente alguns motivos, pelos quais os números para empresas e empregos com uso intensivo de PI são maiores na Colômbia do que no Brasil. E falaremos sobre eles mais tarde na apresentação. A proteção da PI beneficia a sociedade de modo geral também. Considere, por exemplo, um medicamento, um tratamento que salva vidas. De acordo com o Congressional Budget Office dos Estados Unidos, em 2019, a indústria biofarmacêutica gastou quase 83 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Essas despesas cobriram uma variedade de atividades, incluindo descoberta e teste de novos medicamentos e desenvolvimento de inovações incrementais. Nos Estados Unidos, apenas cerca de 12% dos medicamentos que entram em testes clínicos são aprovados para uso. Em estudos recentes, as estimativas do custo médio de P&D por novo medicamento variam de menos de 1 bilhão de dólares a mais de 2 bilhões de dólares por medicamento. Mas o que acontece se um medicamento for rejeitado para distribuição? Bem, nada. Espera-se que a empresa arquive o produto e sofra prejuízos. Em alguns casos, no entanto, essa pesquisa pode não ter sido em vão. As descobertas de uma falha anterior podem ser a chave para novos produtos ou tratamentos. Um ecossistema de inovação em bom funcionamento tem o potencial de transformar uma sociedade, não apenas por meio do desenvolvimento de bens e serviços, mas também com o apoio a trabalhadores, empresas e comunidades locais. Mas como é que uma sociedade deve apoiar esse ecossistema de inovação? E como que os formuladores de políticas, o público em geral, podem medir o progresso de seu país? O Índice Internacional de Propriedade Intelectual, do GPC, analisa o ambiente de PI em 53 economias mundiais, que representam mais de 90% do Produto Interno Bruto global. O relatório classifica as economias com base em 50 indicadores exclusivos que avaliam atividades críticas para inovação e criatividade, incluindo patentes, marcas registradas, direitos autorais, segredos comerciais e proteção de direitos de design. Essas categorias fundamentais são complementadas por medidas relacionadas à aplicação da lei, eficiência sistêmica e implementação de tratados internacionais de PI. Como parte do índice, também elaboramos um anexo estatístico, que mapeia as correlações entre a proteção da propriedade intelectual e um conjunto de indicadores socioeconômicos. De acordo com o anexo estatístico de 2019, economias com forte proteção da propriedade intelectual têm 38% mais probabilidade de atrair capital de risco e 32% mais probabilidade de atrair investimentos em pesquisa e desenvolvimento, sem mencionar um ambiente de negócio mais forte e competitivo. Como nas edições anteriores do índice, cada indicador pode pontuar valores entre 0 e 1, e a pontuação cumulativa do índice varia de um mínimo de 0 a um máximo de 50. Os indicadores podem ser pontuados usando 3 métodos distintos: binário, numérico e misto. A pontuação no índice é baseada em evidências qualitativas e quantitativas, a fim de fornecer a imagem mais completa possível do ambiente de PI de uma economia. Estes dados são extraídos de uma ampla gama de fontes. Todas as fontes utilizadas estão publicamente disponíveis e acessíveis. Bom, no ano passado, tivemos algumas descobertas surpreendentes. O ambiente internacional de propriedade intelectual continuou a se fortalecer, apesar de alguns desenvolvimentos negativos resultantes da reação de alguns governos à Covid-19. Em 2021, 32 das 53 economias melhoraram suas pontuações, e desde 2014, a pontuação agregada das economias do índice melhorou 6,24%. Outra descoberta importante é que os acordos comerciais continuam essenciais, não apenas para melhorar o investimento estrangeiro, mas também para elevar o nível de proteção da PI
em todas as áreas. Observamos que os mercados que negociaram o acordo comercial com os Estados Unidos melhoraram em quase todos seus indicadores. Em 2021, a China registrou maior crescimento em pontuação, 3,90%. O México, graças aos compromissos do USMCA, o mais recente acordo comercial entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, teve um aumento de 3,87%, o maior entre as economias da América Latina e do Caribe. Essa tendência também se confirmou em outros parceiros de acordos comerciais com os Estados Unidos, como a Colômbia, que eu mencionei antes, que obteve um percentual ponderado de 48,17%. Isso foi superior à média regional para a América Latina, 43,28%. O acordo comercial negociado com forte proteção da API, após o acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio, também conta para um ponto inteiro na categoria 8, como de acordos internacionais. O Brasil, infelizmente, não tem nenhum nessa categoria. Embora os acordos do Mercosul contenham um capítulo sobre PI, muitas vezes contém compromissos muito básicos. Como o Brasil é uma das economias de crescimento mais rápido do mundo e um parceiro de longa data dos Estados Unidos, o GPC e seus membros estão prontos para investir na transição do Brasil para uma economia baseada cada vez mais no conhecimento e voltada para a inovação. Em 9 edições do Índice de Propriedade Intelectual, a pontuação do Brasil cresceu de 38,28% em 2012 para 42,32% em 2021. Em comparação com todas as 53 economias medidas, o Brasil ocupa a 34ª posição. Em comparação com outras nações do BRICS, o país ocupa o 3º lugar, acima da Índia e da África do Sul. Finalmente, na região da América Latina e Caribe, o Brasil ocupa a 7ª posição entre os 10 mercados medidos. Apesar do crescimento contínuo do Brasil no índice, o país teve crescimento mais lento do que outros países, como a China, o México e até mesmo a Índia. Isso se provou verdadeiro em 2021, quando a pontuação do Brasil permaneceu estável com relação a 2020. Apesar da pontuação ter ficado estável, prevemos que a implementação da Estratégia Nacional de PI e a Estratégia Nacional de Inovação do país, juntamente com atividades legislativas, pode trazer oportunidades para aumentar sua pontuação. O Brasil já recebe pontos totais em vários indicadores do índice PI. Isso inclui prazo de proteção de patente, prazo de proteção de marca registrada, prazo de proteção de desenho industrial, consulta a partes interessadas sobre PI e incentivos direcionados para a criação e uso de ativos por PYMEs. No entanto, existem outros indicadores em que o Brasil recebe 0 pontos. Esses déficits tiveram um impacto material na pontuação geral do país. Dos 50 pontos possíveis, o Brasil recebeu 21,16. Com apenas 5 pontos adicionais, o Brasil poderia ultrapassar o Peru e o Chile para se tornar o 5º mercado com a maior pontuação na América Latina e o Caribe. E com um ponto a mais, 6 no total, o Brasil poderia ser o 4º a ultrapassar a Colômbia. Agora vamos dar uma olhada no desempenho do Brasil em algumas categorias principais, como patentes e direitos relacionados, medidas de proteção e adesão e ratificação de tratados internacionais de PI. Os indicadores na categoria de patentes e direitos relacionados são fundamentais para atrair investimentos estrangeiros e apoiar a inovação biofarmacêutica no Brasil. Mas só no indicador 1, prazo de proteção de patente, é que o Brasil recebe um ponto inteiro. A adoção pelo Brasil de acordos de compartilhamento de trabalho limitados por meio de um plano piloto da via processamento de patentes com as autoridades de patente do Japão e dos Estados Unidos representou meu ponto no indicador 8, enquanto a participação no IP5 e no PPH Global, programas mais amplos do plano piloto atual, aumentará significativamente sua pontuação. Além disso, observamos deficiências contínuas.
principalmente relacionados ao fato de as práticas do sistema brasileiro de licenças compulsórias, expiração de prazo de patentes e aplicação de patentes não estarem em linha com as melhores práticas globais. Esses indicadores valem 1 ponto cada, mas o Brasil marca 0 em cada um deles. O desempenho do Brasil nos indicadores de medidas de proteção, categoria 7, é muito melhor do que a categoria 1, recebendo pelo menos 1/4 de ponto em cada um dos 7 indicadores. O Brasil tem se destacado principalmente pela disponibilidade e consistência das informações das autoridades aduaneiras sobre as ações de fiscalização, marcando 0,75 pontos. Os indicadores de padrões criminais e de fronteira mostram um desempenho decente, mas o Brasil poderia melhorar na provisão de recursos civis e processuais para violação de PI, bem como danos pré-estabelecidos. Para ambos os indicadores, o Brasil ganha apenas 0,25. Finalmente, os tratados internacionais de PI, como os outros palestrantes falaram, são essenciais para a integração de um país ao sistema internacional de PI. No índice, a ratificação e implementação na legislação doméstica de um país é responsável por um ponto completo. Menciono esta categoria porque o Brasil tem um desempenho significativamente inferior do que os outros países, como o Vietnã, que aumentou sua pontuação em 2020. Embora o Brasil receba pontos parciais por fazer parte do Tratado de Cooperação de Patentes, do Tratado de Lei de Patentes e dos Acordos de Marcas de Singapura e Madrid, ele não assinou outros acordos críticos e recebe 0 pontos. Esses acordos incluem os tratados da OMP, Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre a Internet, a UPOV, a Convenção sobre Crimes Cibernéticos, o Acordo de Haia para Desenhos Industriais e o Acordo Comercial Pós-TRIPS, que discutimos anteriormente. Ao longo dos últimos anos, mais e mais governos e economias começaram a enviar informações diretamente ao nosso centro. Esses envios incluem desde atualizações sobre iniciativas legislativas e regulatórias até detalhes de várias políticas governamentais, como iniciativas anti-pirataria, dados e estatísticas sobre antifalsificação e atividade de combate à pirataria online. Gostaríamos de agradecer aos governos e economias que enviam essas informações e encorajar todas as economias incluídas no índice a fazer o mesmo. O único critério é que usamos que as fontes e materiais enviados sejam disponíveis publicamente. De novo, gostaria de agradecer a presença e a atenção de vocês. Se quiserem mais informações sobre esta apresentação ou sobre o GPC em geral, entrem em contato comigo, tcowe@uschamber.com. Muito obrigado. Obrigada, Tyler, pela palestra aí bastante explicativa, com vários dados, e acho que esses pontos aí de indicadores de PI, onde o Brasil se encontra comparativamente a outros países, acho que foi bastante relevante. Como a gente já está aí nos finalmente do nosso tempo do workshop, eu já vou entrar diretamente nas perguntas que recebemos aí pelo chat. Vou tentar compilar um pouco as perguntas por uma questão de tempo, então vou passar a primeira pergunta aqui, acho que vale para o Dr. Gabriel e para o Tyler, que é como essas mudanças na lei de PI que tem acontecido no Brasil, principalmente no último ano, aí no contexto da pandemia, afetam a visão do Brasil como signatário de acordos internacionais, que foi mencionado pelos dois, e eventualmente uma ascensão do Brasil à OCDE. Essas mudanças na lei poderiam gerar alguma sanção para o Brasil? O doutor Gabriel comentou sobre uma potencial dor de cabeça ao Brasil. Que tipo de dor de cabeça seria essa? Então, passo aí a palavra primeiro para o doutor Gabriel e depois para o Tyler. Muito obrigado, Natália. Olha, a primeira mudança relevante que a gente teve nos últimos tempos foi, já comentada pelo Gustavo, Lei 14.200, que ampliou muito o capítulo de licenças compulsórias na nossa lei de propriedade industrial. É claro que
enfim, sempre pode haver opiniões divergentes, mas, na minha opinião pessoal, da forma como a lei foi aprovada, com os importantes vetos que foram feitos, a gente não está violando o TRIPS. Os vetos foram muito importantes porque tinha um dispositivo que eu, inclusive, comentando, dizia que parecia 1986, plano cruzado, governo Sarney, quando a Polícia Federal foi caçar o boi no pasto. Os mais velhos vão se lembrar disso, né? A Natália e o Tyler não viveram esse momento. Estávamos num momento de congelamento de preços e, pretensamente, os latifundiários estavam escondendo o gado porque o congelamento de preço não tornava o preço da arroba do boi atrativo. E aí a Polícia Federal, no momento patético da história do Brasil, saiu feito cowboy laçando boi no pasto dos latifundiários das fazendas brasileiras. Então, é totalmente inócuo e obrigar um titular de patente farmacêutica, Mano Militari, a mostrar os seus segredos de negócio de fabricação é algo que violaria o TRIPS, ao meu ver, claramente. Mas isso foi vetado em boa hora e, oxalá, o veto seja mantido, não seja derrubado. Mas, acima de tudo, a minha crítica a essa sofreguidão por licenças compulsórias não é por pretensa violação ao TRIPS. Como está, eu acho que não houve realmente. Mas é porque é inútil. A licença compulsória é um instrumento feito para não ser usado. Por quê? Porque ela é um instrumento que é usado pelo poder público na negociação de preços com o laboratório, mas, uma vez decretada, as dificuldades práticas para sua implementação são gigantescas. Só houve, e muitas vezes as pessoas não sabem, uma única licença compulsória concedida no Brasil até hoje, em 2007, a droga Efavirenz. E o laboratório público, de extrema competência, a quem foi atribuída, né, a missão de fabricar o Efavirenz no Brasil, levou 3 anos para conseguir fabricar. Então, é muito melhor que haja licenças voluntárias. Eu participei de audiência pública na Câmara dos Deputados, da discussão desse projeto de lei, a convite da deputada Jandira Fegali, uma deputada que honra o Brasil com seu trabalho, a despeito das divergências de opiniões que possamos ter, uma deputada séria, uma deputada muito dedicada aos temas de saúde pública, médica que é. E lá eu tive a oportunidade de ouvir depoimentos de representantes do Butantan e da Fiocruz, e os dois dizendo, olha, somos contra esse projeto de lei, porque a gente precisa de transferência voluntária de tecnologia, a licença voluntária e não a compulsória. Então, eu entendo que haja muito uma sofreguidão política para dar alguma satisfação à população, né? Esse tema, no momento de pandemia, essas coisas são realmente sérias. A licença compulsória é um instrumento legítimo, como disse o Gustavo Moraes muito bem, está na Convenção de Paris desde 1925, está na nossa lei é boa, nossa lei não precisa ser ampliada. Então, essa é a principal crítica que eu faço à licença compulsória. Como está, não vejo problemas na esfera internacional. Eu vejo, sim, pode assustar investidores, quanto mais a gente fica dizendo vou quebrar sua patente, vou quebrar sua patente. Isso vai assustar qualquer investidor, não é necessário fazer isso, a lei já está bem estruturada. Agora, acima de tudo, ela é inútil e a gente tem que criar condições macroeconômicas e regulamentares no Brasil para estimular a absorção voluntária de tecnologia por contratos de licenciamento que insiram o Brasil nas cadeias produtivas globais. Obrigado. Ótimo. Muito obrigada, doutor Gabriel. Tyler? Bom, sabem que a pandemia global, né, revelou a necessidade que os governos ao redor do globo tenham promover o desenvolvimento e o lançamento célere de tecnologias para mitigar e combater o Covid-19. Né? Eu acho interessante a conexão entre os países da OCDE e as respostas para combater esta pandemia. E como vocês já sabem, né, a proteção da PI é uma das metas para admitir um país candidato. Acredito que, graças aos padrões, né, da proteção da propriedade intelectual exigidos pela organização, temos visto tanto desenvolvimento de tecnologia, né, em menos de 2 anos. Vimos, por exemplo, que as vacinas mais utilizadas vieram pelas economias inovadoras, que tem a ver com
a organização, como a Alemanha, o Reino Unido e os Estados Unidos. Na minha opinião, isto é porque esses países acertavam que a legislação ali fomentasse o P&D, o investimento livre, e o papel da indústria privada para liderar o conhecimento científico. E a Natália falou certinho que este ano, né, vimos muitas mudanças importantes na lei de propriedade intelectual do Brasil, e além disso, o Brasil, como eu mencionei no meu discurso, não participa de forma robusta em vários tratados internacionais de PI, e por isso as empresas possam se sentir mais desconfortáveis com a certeza jurídica atual. Ainda não sabemos o impacto do longo prazo desta realidade para as empresas inovadoras aqui, mas temos que a lei atual, né, leva o Brasil para um lugar mais longe do que estão, né, os outros países da OCDE estão neste momento. Obrigada, Tyler, pelos seus comentários. Acho que esse ponto de licenças voluntárias foi bastante mencionado em algumas audiências públicas que foram tratadas no Congresso Nacional. Acho que esse é um ponto bastante relevante, e também a discussão aí dos vetos ao projeto que estão para ser avaliados. Acho que, obrigada pelo esclarecimento, pelo posicionamento de vocês nesse sentido. A outra pergunta que temos aqui, eu direcionaria para o Dr. Gustavo, Dr. Gabriel, que é no sentido de a patente, ela gera uma proteção ao inventor, como foi mencionado, né, com o objetivo de garantir uma segurança financeira para o inventor, seja o laboratório farmacêutico ou a empresa que testou, que errou, como vocês mencionaram nas apresentações. Mas isso impacta eventualmente em preço. Como é que a gente pode garantir que, no caso de medicamentos e vacinas, que foi tão discutido aí no contexto de pandemia, não sejam precificados ao bel prazer pelo laboratório, pela empresa produtora? Acho que eu passo a palavra para o Dr. Gustavo. Obrigado, Natália. Realmente, até na minha palestra, eu vi essa pergunta aqui. A gente tem que enfrentar essa realidade. A partir do momento que um produto tem uma patente, a tendência é que ele incorpore uma tecnologia diferente e, portanto, ele seja precificado como um produto que não é uma commodity. Exatamente pelo fato de ele ter merecido uma patente, é que provavelmente ele incorpora uma tecnologia que o torna diferente dos outros, tá? E que, portanto, deve o tornar mais desejável do que aqueles que são mais comoditizados, digamos assim, que não incorporam essa tecnologia específica. Então, em tese, vai haver um preço diferente. Basta olhar a maior parte dos produtos de consumo que nós temos aqui, por exemplo, telefones celulares, aqueles que o mercado vê como tendo uma tecnologia diferenciada, tem um preço diferenciado. Esse debate fica muito complicado quando a gente entra na questão dos medicamentos. Mas talvez essa pergunta fique um pouco mais fácil de responder. Por quê? Porque este país, ao contrário, por exemplo, de outros países como os Estados Unidos, o preço de medicamentos é controlado pelo governo. Nós temos, então, a Câmara CIMED, cujo sigla é CIMED, que controla os preços dos medicamentos em vista de regras lá especificadas na resolução número 2 e que impediriam já de saída, né, a existência de um preço excessivo que impedisse o acesso da população a esse determinado medicamento. E mais, em evento, digamos, alguma circunstância em que se entenda que, apesar dessa regulamentação pela CIMED, que mesmo assim o preço seja excessivo, então teria a possibilidade da licença compulsória, por exemplo, pelo abuso do direito de patente. Seria a primeira vez que alguém tentaria isso, uma licença compulsória nesse sentido, mas aqueles que se sentem capacitados a fabricar um determinado produto, entregar isso a um preço mais razoável para a população, então tem essas possibilidades. Talvez essa questão da licença compulsória pareça muito mais bacana no papel do que na prática, tanto é assim que quem já pediu uma licença compulsória para fabricação local no Brasil? Ninguém, desde 1996. Por abuso de exercício de direito de patente? Ninguém.
desde 1996. A única que nós tivemos foi em 2007, foi supostamente por uma questão de preço, sob a justificativa de interesse público. A questão não era bem essa, e até hoje existe dúvida se esse produto é efetivamente fabricado no Brasil. Eu poderia só adicionar e falar algo que, enfim, conheço bem Gustavo, sei que é a opinião dele também. É evidente que o acesso universal à saúde é uma conquista civilizatória da Constituição de 88. E temos muito orgulho das políticas públicas de saúde no Brasil. A gente sabe que o SUS foi feito seguindo o exemplo do NHS, National Health Service, britânico. Agora, vamos lembrar o seguinte: a Europa toda tem uma proteção patentária muito forte. E lá há, de um modo geral, acesso universal à saúde. O que inviabiliza acesso à saúde é política pública deficiente, não é patente. O poder público tem um poder de compra brutal, isso lhe dá legitimidade para negociar preço. Como disse Gustavo, eu prefiro pagar um pouco mais, eu como cidadão, como pagador de impostos, prefiro pagar um pouco mais para ter um medicamento de última geração inovador. A sociedade toda ganha com isso. Agora, é claro que a negociação é uma negociação entre adultos, é uma negociação séria entre poder público e laboratórios, e não tem nada de errado nisso. Isso ocorre em toda a Europa, e lá a gente tem, em conjunto, uma proteção forte patentária e acesso público à saúde. Obrigada, doutor Gabriel. Mais uma pergunta aqui para o Tyler. Tyler, você comentou na sua fala sobre o ecossistema de inovação e essa pontuação aí do Brasil com os índices de PI. Qual seria o papel do Congresso Nacional para melhorar ou para apoiar um ecossistema de inovação nesse sentido, para melhorar esses índices? E quais pontos você entende como fundamentais a serem considerados em leis ou regulamentações que beneficiem esse ecossistema? Obrigado pela pergunta, Natália. Voltando para a pandemia, né? Um ponto positivo, porque quem não gosta de um ponto positivo, né? Das mudanças causadas pela pandemia tem sido a habilidade sem precedentes dos inovadores biofarmacêuticos de alavancar sua extraordinária capacidade de pesquisa e desenvolvimento. Graças ao ecossistema de inovação, o papel fundamental da proteção da PI, uma diversidade de stakeholders e mecanismos para encorajar a inovação, financiamento e outras coisas entre eles, vimos o início a um esforço sem paralelo para descobrir e fabricar bilhões de doses e tratamentos de vacinas. O Congresso Nacional deveria ter certeza que o Brasil tenha um ambiente robusto e otimizado na área de propriedade intelectual. Então, o ambiente, na minha opinião, fornece aos inovadores a certeza necessária para investir tempo, energia e recursos no desenvolvimento de seus produtos comerciais. Além disso, né, os pacientes, como a Elizabeth mencionou, se beneficiam diretamente desses fortes regimes de PI. E olha como que é a experiência da muita gente agora, né? Vacinadas. Eu até fui vacinado também. Os dados mostram que os números estão crescendo pelo mundo inteiro. Tudo isso, né, na minha opinião, na opinião do GPC, veio por esse ecossistema que eu mencionei, que a gente está falando no dia de hoje. Ótimo, obrigada, Tyler. Temos aí uma última pergunta que eu vou endereçar ao Dr. Gustavo, por uma questão de tempo, que é sobre a informação que você trouxe sobre a proteção de dados de teste. Como é que isso afeta a atração de investimentos em pesquisa no Brasil? Acho que muito se falou durante a pandemia em pesquisa clínica, acho que nunca se ouviu tanto em fase 1, fase 2, fase 3, né? Ficou bastante comum esse tema na mídia. Então, como é que essa proteção de dados de teste se dá no Brasil? Você mencionou que especificamente o setor farmacêutico não tem essa proteção, e qual o benefício disso? Obrigado, Natália. Bom, o benefício disso, eu não sei quem é, não sei. Eu acho que o benefício de não haver essa proteção para os dados regulatórios, dados de teste, na área de produtos farmacêuticos, acho que a gente tem que encarar a realidade, né? Eu acho que beneficia aquelas indústrias que não praticam a pesquisa
que gera novos medicamentos e não praticam a execução de testes clínicos, né? É uma proteção a menos. E às vezes é até um pouco complicado saber qual determinado medicamento, quais patentes que cobrem esse medicamento, se existe direito de exclusividade. Mas me parece, não sou uma pessoa da indústria, mas me parece que a escolha de aonde vai ser feito um determinado teste clínico passa, sim, por um arco-íris de fatores. Por exemplo, força da propriedade intelectual, capacidade daquela sociedade, né, de fazer o teste clínico de maneira correta. Muita gente pensa assim, não, vou pegar o país mais pobre do mundo, as pessoas mais ignorantes do mundo, e usá-los como combate. Teste clínico não é assim. Né? Teste clínico a pessoa tem que voltar, crescer o cabelo, cresceu quantos centímetros, quantos milímetros e tal, né? Tem que dizer, pô, teve dor de cabeça, tá urinando bem, ou seja, tem que preencher formulários que são até bem complicados de proteger, senão o teste clínico não adianta de nada, né? Então vai ver o nível educacional da população. Nessa cesta de fatores que o investidor vai decidir onde é que vai colocar $1 bilhão dele, tá? É uma das coisas que entra, obviamente, a propriedade intelectual. Eu tenho certeza que lá no formuláriozinho que o investidor vai olhar, tem proteção para o dado regulatório? No Brasil, a resposta, na verdade, é longa. Houve ações judiciais que tentaram e tal. Mas, objetivamente, com a objetividade de um executivo da indústria que tem que decidir sobre a alocação de recursos, hoje, provavelmente, vai ter proteção para dados regulatórios da indústria farmacêutica? Não vai dar. Não vai existir. Então, acho que é uma coisa que aqueles que estão preocupados em gerar empregos de boa qualidade e atrair investimentos e tecnologia para o Brasil, é uma coisa que eu acho que deveria haver uma preocupação nesse sentido. Está no mudo, Natália? Acho que tá, não. Estão me ouvindo? Então, queria agradecer a explanação aí, doutor Gustavo, agradecer a disponibilidade de todos de vocês, né, os nossos palestrantes, pela oportunidade de ouvir. Acho que foi uma aula aí de muitos desses temas para a gente. Eu espero que a nossa audiência tenha aproveitado essas discussões. De novo, esse seminário vai estar disponível em vídeo. Gostaria de agradecer a presença dos assessores e consultores que puderam participar com a gente hoje. Qualquer dúvida adicional ou qualquer ponto que vocês queiram algum esclarecimento, a Interpharma está à disposição, inclusive para direcionar essas dúvidas e fazer a ponte aí com nossos palestrantes. Agradeço realmente imensamente aos nossos parceiros e ao Tyler, Gustavo e Gabriel pela participação aqui hoje. Encerro o nosso terceiro módulo e nos vemos daqui 15 dias no quarto módulo dessa série de workshops. Muito obrigada a todos, um bom dia, um ótimo fim de semana. Muito obrigado, Natália. Obrigado, até logo. Natália. Tchau, tchau.